Cara, se você acha que a pronúncia pode derrubar e acabar com o teu inglês, você tá absolutamente certo, ok? Mas por quê? Deixa eu explicar, não é? Ó, tem diferença entre pronúncia e sotaque. As pessoas geralmente confundem os dois. Eu estou falando de pronúncia, é de falar cocó e coco, e não só do sotaque abrasileirado ou de você ter uns vícios de linguagem, ok? Então a pronúncia pode sim acabar com o seu inglês e é por isso que eu vou fazer esse vídeo ensinando várias e várias técnicas de pronúncia para você de uma vez por todas começar a não ter mais dúvida nenhuma na hora de estudar pronúncia. Beleza? Porque a pronúncia pode sim acabar com o seu inglês. E lembrando de novo, não estou falando de sotaque, não estou julgando ninguém, estou falando apenas a verdade. Que se você não pronunciar as palavras corretamente, você pode dar a entender outros significados ou não entender, certo? Porque no inglês americano principalmente, a pronúncia é muito pesada no entendimento das palavras. Então você precisa ter um domínio completo sobre essa pronúncia. Claro, não precisa ser perfeita e não precisa estar com sotaque perfeito, não precisa parecer um nativo, não precisa parecer que fala inglês há 10 anos, mas pelo menos ter uma pronúncia assim correta, ok? Então vamos lá para o vídeo, se eu não me engano vão ser 4 ou 5 tópicos do porquê que você deveria estudar pronúncia, como estudar pronúncia e como fazer para corrigir erros e viciozinhos que vêm da nossa linguagem do português. E como eu consegui consertar isso, como você também pode. Então vamos lá para o tema 1. Então, primeiro de tudo, vamos primeiro estabelecer essas diferenças entre pronúncia e sotaque. Vejamos bem, olha só, pode ser que em algum estado gramatical, alguma coisa da língua linguística que eu não sei, é a mesma coisa. Mas para mim, na minha definição, a definição que eu aprendi é que a pronúncia é o jeito que você vai tentar falar essa palavra, assim, principalmente como um idioma estrangeiro, e o seu sotaque vai vir de regional. Ou seja, nós como brasileiros temos um sotaque ao falar inglês. Claro, a gente pode tirar esse sotaque? Pode, eu tirei o meu. Em vez de falar Facebook, você fala Facebook. Se você vê uma pessoa falando Facebook, YouTube, I wanna see YouTube, você vai, você dá de letra aquela brasileira. Então, essa é a diferença de sotaque e pronúncia. Assim, a pronúncia ainda não está correta, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, você vai ter essa diferença de sotaque ou pronúncia, certo? Então, qual a intenção desse vídeo? É ajudar você a dar uma corrigida na sua pronúncia e tentar, por exemplo, um thought, não falar thought ou thought, tentar fazer uma mímica da pronúncia correta, mesmo que você ainda tenha uns vícios de linguagem. Bom, é claro, tem como você ter uma pronúncia totalmente distante que não posso falar que é só sotaque. Eu acredito que o Facebook, ou um TOT, um FOT, né, um Movie Theater, já está longe da pronúncia correta, porque você talvez aprendeu com um método que não seja ideal, ou você simplesmente teve muita dificuldade. Então eu não considero isso só um sotaquezinho de brasileiro não, tá? Eu considero isso uma pronúncia errada. Mas claro, isso é minha opinião. Eu tô falando isso, gente, porque tem muita gente que fala, que baboseira, a pessoa tá tentando aprender. Justamente, eu não tô aqui para julgar e falar, não, você tem que ter a pronúncia correta. Pelo contrário, se você quer aprender pronúncia, eu tô aqui para ajudar. Se você acha que seu inglês tá bom, que você não precisa aprender pronúncia, cara, tudo super bem também, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ajudar as pessoas que chegam até mim e ajudo muito bem que falam que querem melhorar a pronúncia. Claro, isso é só um vídeo de YouTube. Na minha mentoria eu falo muito melhor, eu explico muito melhor, eu consigo ter um contato 1 a 1 com as pessoas para você realmente melhorar essa pronúncia. Mas aqui eu consigo dar, né, no tempo que eu tenho, eu consigo dar maior número de dicas possíveis para vocês. Mas claro, não faz mil maravilhas, são apenas dicas para... não são nem dicas, são sugestões que você pode usar se você quiser melhorar sua pronúncia. Se você não quiser, tá tudo bem também. Beleza? Então não fica, mas você não pode julgar a pronúncia dos outros, nem longe de mim. Eu já fui também, já tive uma pronúncia péssima e eu desejei melhorar. Eu peguei um professor, eu treinei a minha pronúncia, fiquei horas e horas e horas e horas, incansáveis horas, porque era o meu sonho melhorar a pronúncia. Então não vem pra mim falar nos comentários que, mas você tá julgando os outros, eu falo o que eu quiser. Tá certo, você tá certo, você fala do jeito que você quiser. Mas se você que tá vendo esse vídeo tá empenhado, fica aqui comigo até o final, que eu prometo que você vai sair daqui sabendo milhares não, né? Várias coisas sobre pronúncia que você não sabia e você vai poder aplicar toda vez que você quiser tentar melhorar uma pronúncia, tentar aprender alguma coisa nova, você vai poder aprender essas técnicas.
beleza? Mas por quê? Porque você não precisa ter a pronúncia perfeita para o pessoal te entender. Mas fica difícil, fica uma coisa cansativa. Não é como se fosse só um sotaque de brasileiro, não fosse uma pronúncia perfeita. Tem alguns vícios de linguagem que quando a gente aprende inglês da forma mecânica, né, não desse método, um método mais inovador, um método mais atual, que seja de aquisição de linguagem, você acaba aprendendo de uma forma muito mecânica. E quando você for se comunicar com alguém, principalmente se ela for um amigo, se você for fazer, sei lá, vai fazer um intercâmbio, quer ficar meses se comunicando com uma pessoa, você não vai querer que ela esteja cansada de tentar te entender. Você vai querer se comunicar com naturalidade, você vai querer que essa pessoa sinta vontade de conversar com você. Então, se você tiver um inglês muito mecânico, uma pronúncia que a pessoa não vai entender metade das palavras que você está falando, vai ficar muito difícil de você manter uma coisa legal. Eu já tive essa experiência, eu já tive um amigo que ele chegava a falar quase português e o pessoal ficava meio tipo, assim, não ficava incomodado, né, nada contra, mas era uma coisa que impedia de conversar direito porque ele tentava e às vezes não conseguia falar direito e ele queria melhorar a pronúncia, certo? Então esse é o primeiro tópico. Você precisa saber o que você quer. Se você quer ter uma pronúncia boa, se você quer ter um inglês avançado, ótimo, fica aqui comigo. Se você não quer, tudo bem, não tem problema. Você pode sair desse vídeo, que esse vídeo não é pra você, e tá tudo bem. Mas se você quer consertar a pronúncia, você precisa ter a mentalidade de que você tá indo aprender inglês, você tá aprendendo inglês para se comunicar com alguém. Então, é uma coisa viva, vai depender de milhares de fatores, vai depender de som, do tom de voz, do ambiente. Então, tudo que você puder fazer para essa comunicação ficar melhor, tanto com gírias, quanto gestos, e quanto uma boa pronúncia, uma graça, né, na hora de falar essas palavras, vai melhorar a sua comunicação e vai melhorar a sua experiência, vai fazer com que as pessoas queiram te ouvir, vai falar com que elas se sintam mais próximas de você, porque você não está só falando um inglês quebrado, você vai estar mais próximo dessa cultura como um todo, beleza? Então, é isso que você precisa fazer, isso que você precisa ter em mente, que a pronúncia é só uma forma de lapidar o seu inglês. Ela não define o seu inglês, a não ser que ela seja completamente diferente, igual aqueles memes de Joel e Pampara Keys, do Pumped Up Kicks. Quem sabe, quem não sabe, deixa pra lá e finge que alguém fala, beleza? Mas se não é uma coisa grotesca, de realmente que você não sabe pronunciar nada, isso não vai te impedir de comunicar com alguém. Porém, a gente não quer, quem tá aqui não quer, quem é comprometido não quer o inglês meia boca, quer um inglês bom, quer dominar o inglês, quer ter essa confiança para poder falar, ser ouvido, não ter medo e não ter vergonha. Porque eu acredito que a vergonha, esse é um próximo tópico, venha muito dessa falta de confiança, porque você sabe que você está falando diferente, você sabe que você está falando errado, mas você fisicamente não consegue reproduzir. Então vamos lá, esse foi o tema 1, bem rapidinho, só para a gente explicar os conceitos, para você não ficar confuso e a gente conseguir botar todos os significados e alinhar as expectativas com o que você quer do vídeo e de mim. Vamos agora de verdade, uma coisa que eu mencionei no último tópico, mas eu acho que ainda não está muito claro. Você não pode deixar de se comunicar por medo da pronúncia. Eu não estou falando que você tem que deixar de falar inglês, pelo contrário, você tem que se forçar a falar e tentar melhorar sua pronúncia, principalmente no início do aprendizado. Você não pode chegar a deixar de falar por causa de um erro de pronúncia. Quanto mais você se comunica e vai conversando com as pessoas em inglês, você vai ter mais comunicação, você vai ter mais input. Input é quando você recebe informação dessa pessoa. Você vai receber comunicação de volta. Se você se comunica com alguém, você recebe um inglês autêntico de volta. Então, o seu primeiro objetivo com o inglês, certo, seria aprender o básico, mas o que você quer? É se comunicar, para você ficar cada vez mais familiarizado e acostumando o ouvido com a sua dicção do inglês. Assim você vai começando a pegar os fonemas e conseguir reproduzir eles. Porque a gente tem uma capacidade limitada física pela nossa língua materna. Aí acontece o input. Ou seja, você tem uma entrada e fixação da língua. Você ganha muito com isso. Porque o input vai entrar em você, você vai assimilar isso. Isso é um método que eu explico no meu curso mais extensamente, porque é uma coisa muito extensa, não dá para esse vídeo, mas, cara, é uma coisa sensacional. Nosso cérebro é sensacional. É basicamente uma aquisição natural da linguagem que ela vai fazendo com que a gente desenvolva esses fonemas que a gente não tem. Ou seja, por que você não consegue pronunciar as palavras? Porque você fisicamente não tem a capacidade de falar eles. A gente perde essa capacidade, assim, a gente consegue desenvolver elas com input. Por isso que você tem que escutar muito inglês. Você fala, nossa, Gabriel, mas se eu escutar eu não vou saber falar. Vai. Não é só a prática da fala. Claro, há controvérsias, né? Sempre há, se precisa falar, se você precisa
treinar o músculo da sua boca, e isso aí é para outro vídeo. Mas você precisa escutar. O primeiro passo é escutar. Você não começa falando, você começa escutando. E sim, isso vai melhorar a sua pronúncia, porque é uma mímica. Por exemplo, se eu falar para você pronunciar uma palavra escrita, você talvez não saiba, mas se eu apagar essa escrita daqui e falar theater, só me copia, fala theater. Talvez você não vá conseguir reproduzir mecanicamente isso, porque você não tem esse fonema, mas você consegue tentar reproduzir, consegue tentar a mímica, porque você está escutando essa palavra e está assimilando ela. Não é só ler, certo? Então, conversar com falantes de inglês, nativos ou não, é uma oportunidade enorme de receber esse input. Porque se você perguntar, where is the bathroom? Aí a pessoa fala, what? You want to know where's the bathroom? Oh, the bathroom's over there. Oh, desculpa, eles falam restroom, né? Bathroom é banheiro de casa. Aí você já tá aprendendo outra coisa. Então, where's the restroom? Você vai perguntar, where is the restroom? Aí a pessoa vai ficar assim, oh, the restroom, it's over there. Aí você vai escutar ela falar restroom. Você vai começando a pegar essa pronúncia, você vai vendo como realmente você tá falando diferente dele. E ele consegue perceber isso. Não é um mal, mas a gente quer, eu quero que vocês tenham o melhor inglês possível para você dominar ele. Então você vai acostumando com os fonemas a pouco, e essa conversação vai ser importante para você. Então, primeiro de tudo, não deixa, recapitulando, não deixa de conversar em inglês, não deixa de falar inglês, não deixa de tentar ter um parceiro de linguagem só porque você não está confortável com a sua pronúncia, beleza? A partir do momento que você está se comunicando, está construindo frase, mesmo com a pronúncia meio bamba, né, meio sem perna, meio perneta, o seu objetivo vai ser se comunicar com alguém, porque essa pessoa vai te dar, vai ser uma oportunidade enorme desse falante de inglês te dar palavras, te dar, que não seja só escutando uma série, um vídeo, um cursinho ou um diálogo, vai ser uma pessoa real falando de uma forma específica com você, para você, com a comunicação, beleza? Então, à medida que você vai escutando se alguém falar, você vai se autocorrigindo naturalmente. Claro, é um processo que demora, é um processo que tem que ter intenção. Não é só, tipo, passivamente você sentar no sofá, escutar e eu vou ter a pronúncia perfeita. Não, você precisa ter a mentalidade certa, você precisa prestar atenção, claro, para a pronúncia, né? Você precisa se atentar mais, mas a pessoa não precisa ficar em cima de você. Você vai se autocorrigindo naturalmente ao longo do tempo, demora um pouquinho, mas isso acostuma, certo? Os fonemas dentro dessa construção de frase, inclusive, vão começar a se informar no seu cérebro e você vai começar a treinar a sua boca a poder falar esses fonemas. Porque, por exemplo, eu e minha mãe já estudam francês. Ela está um pouquinho mais avançada que eu. Só que eu tenho muita facilidade com mímica de pronúncia. Por causa, né? Porque eu treinei. Não é falar, ai, tá vendo, Gabriel? Você tem facilidade, por isso você fala. Não. Eu tenho facilidade hoje porque eu sei as 500 inúmeras técnicas e costumes de anos estudando isso. Beleza? Não nasci assim não, tá? Nasci igual vocês falando butterfree. Não falava butterfly, não. Falava butterfree. Todo mundo começa assim, gente, não precisa ter vergonha. Então, qual foi a história? Apesar de eu ter não ter familiaridade com o francês, eu tenho uma pronúncia boa. Então, eu fui falar a palavra e eu meio que errei, porque eu não conhecia a palavra, eu só tinha lido ela. E minha mãe estava escutando tanto francês, mas tanto francês, que ela conseguiu deduzir a pronúncia só pelo ritmo de fala que ela estava escutando essa língua. Ela nunca tinha ouvido a palavra, mas ela deduziu a pronúncia, que é o que eu faço no inglês. Se eu incorporar, gente, o número de palavras no inglês é infinito. Só porque eu sou fluente há, sei lá, 10 anos, não quer dizer que eu não aprenda palavras novas quase todas as vezes que eu vou ler algum conteúdo em inglês, um conteúdo firme, né? Um livro de psicologia, uma coisa mais até uma série, uma gíria e tal. Então, cara, ela nunca soube e ela deduziu a pronúncia certa. A gente foi ver depois a pronúncia lá no Google e estava correta, certo? Porque o input traz a aquisição da língua naturalmente. Isso inclui a pronúncia. Com o tempo, o conhecimento da língua gera intuição da dicção das palavras e até das contrações das frases. Quando se fala, você vai começar a pegar o tom, você vai começar a perceber o input através da leitura. Você vai precisar ter uma noção muito grande de pronúncia. Se você só pegar um livro para ler, você vai falar tudo errado. Porque você não tem noção da língua, você não acostumou o seu ouvido e você não vai conseguir pronunciar elas. Então, primeiro de tudo, é para você começar a escutar muito. Porque imagina só, você não sabe nada de russo, nunca teve contato com a língua. Como você vai ler? Como você vai saber a pronúncia daquela palavra? Isso porque o inglês é o mesmo alfabeto que o nosso, então a gente ainda tem o vício das nossas pronúncias e tentar falar aquilo lá de uma forma brasileirada.
Por isso que a pronúncia, por isso que a palavra sai, mas sai com a pronúncia errada. Vai ler russo, você não consegue falar a palavra, mas talvez a pronúncia saia mais natural para você, porque você não pega os vícios da sua língua. E, gente, além disso tudo, ainda tem a diferença de país para país. Então, por exemplo, tem uma briguinha e uns memes na internet de falar igual o britânico. Que, por exemplo, se eu vou chegar e quero uma garrafa d'água, eu vou pedir "Can I have a bottle of water, please?" Ou "water." Aí tem um meme de que o britânico não fala bowl, ele fala bowl. Então, quem for britânico aí não me zoa, tô só fazendo um meme, tá, gente? Então, essa diferença de pronúncia, você nunca vai conseguir estar perfeito, porque tem vários países do mundo que falam inglês, certo? Tem até o Canadá, que difere um pouquinho dos Estados Unidos, tem alguns vícios de linguagem, tem algumas coisas de pronúncia que eles falam diferente. Quem já viu How I Met Your Mother sabe, a Robin é canadense, e eles zoam ela o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Eles falam a boat, você fala boat em vez de about, você fala oh em vez de out, certo? Então, cada país vai ter sua diferença de pronúncia. Então, não fica muito noiado com isso. Claro, esse vídeo aqui é para você começar já a treinar sua pronúncia, é para você começar a melhorar o seu treinamento, mas não é para você ficar super noiado com isso. Isso vai ser tudo natural, como eu já disse. Você vai ter um tempo de aprendizado disso, escutando muito, repetindo muito, para você começar a aprender. Porque não existe pronúncia perfeita, certo? Você não precisa falar igual nativo para as pessoas te entenderem. Você quer estar o mais perto possível de formar uma comunicação com uma pessoa. E quando você formar uma comunicação com essa pessoa, é tudo que você precisa. Mas também, como eu falei antes, você quer deixar essa pessoa confortável para conversar com você, porque você está usando uma forma parecida de falar com ela, ou uma pronúncia mais correta que ela não precisa ficar treinando, ou repetindo, ou tentando fazer esforço para você falar, beleza? Porque, cara, até mesmo dentro de cidade, eu lembro que eu tava no avião, eu tinha acabado de chegar em Atlanta, e eu tava em Atlanta indo pro... Foi Atlanta? Acho que era Atlanta indo pra Toronto, ou eu tava chegando em Atlanta e tinha uma moça, uma mulher do meu lado, que ela tava falando com um sotaque meio, não caipira, meio country, e era de Atlanta, e eu nunca tinha ouvido esse sotaque, tava um pouquinho difícil de entender ela, certo? E foi muito legal essa experiência, eu conversei com ela, era muito gente boa e eu conheci um sotaque novo. Ou seja, para ela, o jeito que ela fala é o correto, ou é o melhor, é o que ela se sente confortável, e talvez o jeito que eu falo seja mais confortável para mim. O inglês americano, um pouquinho mais limpo, sem um sotaque muito forte de nenhuma região, ou pendendo um pouquinho para a Flórida, certo? Não é nenhuma coisa com um vício de estado, igual a gente tem aqui no Brasil, cara. Você vai ver, às vezes tem gente do Nordeste que você não entende, tem gente do Sul que fala umas gírias que você não entende, tem gente do Norte, tem gente do Sul. Pô, cara, é igualzinho lá. Eu não sei se as diferenças são tão acentuadas igual a gente tem aqui no Brasil, certo? Mas a pronúncia vai variar muito. Então o que você precisa fazer é tentar pegar um nativo que tem uma pronúncia limpa e começar a mimicar essa pronúncia. Claro, se você quiser um sotaque com gíria de algum estado, com tendência de algum estado, vai fundo. Eu só tô falando que você tem que traçar os seus objetivos e ver qual é o seu objetivo com o inglês para se comunicar. Se você quer só ter o inglês bom, talvez você não precise desses treinos de pronúncia. Mas se você quer ter um inglês semi-nativo, né, porque nativo nunca vai ser. Eu costumo falar que meu inglês é quase nativo, né, porque não tem nunca como eu ser nativo, porque eu não nasci lá. Então, como eu não nasci lá, meu inglês é quase nativo. Então, se você quer ter um inglês assim, você precisa treinar muito, muito, muito. Então, isso tem que estar alinhado com o seu objetivo. Então, se você já está aqui nessa parte desse vídeo, é porque você quer. Então, o treinamento de mímica é basicamente assim. Você vai pegar um nativo ou uma pessoa que consiga falar de uma forma limpa e mais perfeita, né? Perfeita nunca vai existir, mas mais limpa. Vamos deixar limpa, não vamos falar perfeita não, porque isso não existe, né? Pronúncia, como a gente já falou, tem várias coisas. E você vai começar a mimicar ela, você vai começar a tentar imitar ela. E cara, eu vou falar uma opinião, eu vou dar uma opinião minha agora aqui que eu não deveria nem dar. Mas eu acho que as pessoas que ficam falando mal de quem tá treinando pronúncia, ou quem tá ensinando pronúncia, porque, o inglês é pra falar errado mesmo, quem tá se esforçando. Pra mim, sabe qual é o nome disso? Isso é preguiça. Isso é preguiça. Você virar pra mim e falar que pode falar de qualquer forma, que não tem importância, que cada um fala do seu jeito,
Isso pra mim é preguiça. Claro, você não precisa querer ter uma pronúncia boa. Isso, como eu já falei, não tem problema. Você virar pra mim e falar que você não pode treinar pronúncia, não pode ensinar pronúncia pros outros, você não tem que fazer isso porque você já tá aprendendo outro idioma. Não, não, não. Isso pra mim é desleixado e preguiçoso. Eu aprendi inglês, eu tô aprendendo todas as outras línguas, eu quero masterizar elas com uma forma que a pessoa nem saiba que eu tô falando ela como uma segunda, uma terceira, uma quarta língua. Porque eu tenho essa vontade, eu tenho esse fogo dentro de mim, porque é uma coisa difícil. Não é pra qualquer um, de verdade. Falar inglês, pra qualquer um, qualquer pessoa consegue falar inglês. Mas se empenhar pra dominar a língua e usar ela a seu favor, usar ela pra conseguir um bom emprego, usar ela pra fazer amigos, não é pra qualquer um. Você tem que ter disciplina, você tem que ter vontade, você tem que ter uma responsabilidade enorme para você conseguir fazer isso. Mas no final das contas, o que você quer é se comunicar. Então, desde que você esteja bem centrado no seu objetivo da comunicação, você para com essa palhaçada de eu vou falar de qualquer jeito porque não é minha língua mesmo. Para com essa palhaçada. Não é assim. Se você está aqui, você está vendo esse vídeo, você quer aprender inglês, você quer ter um bom inglês, você quer dominar o inglês, você não quer ter um inglês qualquer. Você não quer ser mais um, certo? Então, eu sei que só de falar inglês você já está se destacando muito no Brasil. Mas se você fala um bom inglês, você já está tirando metade das pessoas que falam inglês. Se eu não me engano, de 5% vai cair para 3% de pessoas que são fluentes. E nem isso contando uma pronúncia boa. Então, ó, você quer se destacar, tenha um bom inglês. Fale um inglês em que a pessoa se sinta conectada com você. Ela não sinta que você é apenas um estrangeiro falando de qualquer forma, que não dá valor à pronúncia dela. Ok? Então, foca isso, tira esse negócio da sua mente e esse é o objetivo que você vai ter dentro de você. Porém, todavia, entretanto, isso é a minha opinião pessoal. E é o que, se você tá aqui, é porque você gosta do jeito que eu ensino e quer a minha opinião sobre esse assunto. E essa é a minha opinião. Porém, como eu também já disse, o seu objetivo final vai sempre ser a comunicação clara para aí poder treinar a pronúncia. Primeiro você vai ter uma comunicação excepcional e se virando nos 30 para depois você masterizar e pegar isso de outra forma. Mas, Gabriel, e se eu quiser mesmo deixar minha pronúncia o mais perto possível dos nativos? Eu não tenho palhaçada, não tenho nada disso, eu quero. Tá, eu tenho treino, que eu vou com um aluno treinando pronúncia aos pouquinhos junto com o aprendizado do inglês, certo? E eu amo fazer isso, cara, porque você vê a evolução do aluno, você vê a pessoa falando diferente. Então, mas é devagar, tem que ir treinando até ficar natural. Treinar não é só falar a pronúncia, mas também a escuta. E o que isso significa? Apesar de... Não, eu vou falar um pouquinho desse método, vou dar um spoilerzinho para vocês logo. Como é que você faz? Você pega, igual eu falei, a mímica, e você treina com essa pessoa. E você vai mandando ela repetir essa frase até você não escutar mais o sotaque lá, certo? Porém, você tem níveis. Eu vi uma frase, acho que o Instagram do cara é Irish Polyglot. Eu amo o canal dele. E ele falou, assim, se eu tô no básico aprendendo uma língua, acho que ele é um poliglota, se eu tô no básico aprendendo uma língua, eu quero que o meu tutor seja o mais amigável possível e não fique me enchendo o saco com coisinhas pequenas. Eu tô parafraseando, tá, gente? Eu não tô dando um quote certinho, eu não tô falando exatamente o que ele falou. Eu tô passando a ideia do que eu entendi pelo que ele falou. Porém, ele continua na frase. Porém, se eu tô no avançado, eu quero que o meu tutor seja rigoroso e meticuloso com cada coisa e aponte todos os meus erros. E é exatamente isso. Se eu tenho um aluno meu que está no início, eu vou levando, cara, qualquer pronunciazinha que ele acerte. É uma língua nova, ele está no básico, qualquer pronunciazinha que ele acerte é uma vitória, eu comemoro com ele. Mas se eu tenho um aluno que está avançado, que já é fluente, está errando pronúncia, eu vou cair em cima dele. Eu vou repetir 1000 vezes até ele acertar essa porcaria. Porque depois não esquece mais. Eu nunca mais esqueci pronúncia em inglês. Porque o que basta é você aprender a primeira vez e aprender de verdade, adquirir. Não é falsa sensação de aprendizado, igual você faz em tradução, em legenda em português, não, tá? Eu tô de olho em vocês aí que ficam falando pra botar a legenda em português que ajuda. Esse é o tópico para outro vídeo. Então esse treinamento é muito interessante, que você consegue ver o aluno e você consegue levar ele pelo nível que ele tá. É adequado para cada aluno, é adequado para cada pessoa, então tem que ter, é muito importante. Igual eu já falei várias vezes, escutar. Para você escutar um conteúdo que seja adequado ao seu nível, o treino de pronúncia
tem que ser adequado ao seu nível. Não adianta pegar uma pessoa que começou hoje e querer forçar ela a ter pronúncia perfeita. Não vai escutar. E isso leva a gente diretamente para o próximo tópico, que é o que, de novo, né? Só que agora eu vou expandir mais. A escuta, o que ela tem a ver com a pronúncia, né? Se você está escutando, o que ela tem a ver com a fala? Você tem que treinar a escuta, certo? Você tem que treinar essa escuta de forma que ela fique, que você adquira no seu cérebro, não só memorize. Você tem que ir treinando até ficar natural. Treinar não é só a fala da pronúncia, mas também a escuta, tá? Não tô falando só de treinar a pronúncia, tô falando escuta. Escutar bastante o ouvido até você conseguir discernir, não, de você conseguir adivinhar a pronúncia de uma palavra que você nunca viu na vida. É isso que é acostumar, é isso que é treinar o ouvido. Não é meia boca, é treinar muito. Hoje em dia, se eu vejo uma palavra em inglês, eu consigo deduzir a pronúncia dela. Eu posso não estar 100% correto, até um americano nem vai estar 100% correto, uma palavra que ele nunca viu. Mas você sabe, seu ouvido está tão acostumado, o inglês é tão natural para você, que você deduz uma pronúncia. E é assim que faz, você não precisa só forçar o treino de pronúncia. Claro, demora mais, você não vai lapidar a pronúncia, pode ter vício de linguagem, pode ter sotaque ainda, mas isso aí, como a gente já falou, não é o pior, certo? Então, mas se você quer o seu sotaque, você precisa na escuta. Mas o que isso significa? Tipo assim, ó, quanto mais você escuta, mais aguçado vai ficar o seu ouvido e, consequentemente, na sua memória vai estar mais perto do inglês nativo. Então, se eu falo a palavra daughter para você, que é filha em inglês, eu só escrevo ela, e você não tá com o inglês muito bem sedimentado na sua mente, você vai falar daughter, ou você não vai conseguir nem ler. Mas se você tá com o inglês bem sedimentado, se você escuta todo dia, você já tem um bom domínio sobre a língua, você vai adivinhar a pronúncia. Você pode falar daughter ou doctor. Você não precisa falar daughter, igual um americano. Sério, eu acho que é britânico falar daughter. Eu acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Desculpa se a pronúncia tá errada. Mas você vai ter uma noção, tipo, o meu inglês é americano, eu vou instantaneamente pro daughter. Eu vou saber fazer essa pronúncia, eu vou saber falar essa palavra. Então é isso que o ouvido tem a ver com a fala. Quanto mais você escuta, consequentemente, a pronúncia vai ficar melhor a cada dia. Você tem que memorizar os fonemas, você tem que ter as palavras pro treino, você tem que ter o vocabulário muito bem estipulado na sua cabeça. Cada vez vai ser mais perfeita a sua pronúncia quanto mais você escutar. É por isso que mesmo no treino de pronúncia, você não pode desleixar no treino de ouvido. Você nunca pode deixar de escutar. Por isso que uma conversa com um americano, ou com um nativo, ou com quem quer que seja, que fale inglês, seja comigo, seja com Joãozinho. Quando você está conversando com alguém, quando você está se comunicando com alguém, essa pessoa vai moldar a comunicação dela para falar com você. Igual eu estou falando com você aqui. Claro, eu tenho um público abrangente, eu falo para um monte de gente, não tem como eu fazer um a um assim, não tem como eu pegar um a um na sua mão e fazer isso. Mas se você está falando com uma pessoa no um a um, olho no olho, cara na cara, você vai falar e vai receber uma resposta de volta. Ou seja, você vai começar a ver como é que troca essa informação. Você vai treinar sua fala e você vai treinar seu ouvido. Então é por isso que a comunicação é tão importante. Porque você não vai estar só escutando, nem só falando. Claro, de novo, você precisa fazer tudo. Você precisa escutar separado, você precisa ler separado, você precisa falar separado e você precisa escutar e falar junto com uma pessoa. Beleza? Você precisa fazer tudo. Então, com essa pessoa para ouvir você falar, você vai melhorar cada vez mais a sua pronúncia. Então, aqui a gente cai naquela mesma história que eu digo. Não tem jeito. É escutar, escutar, escutar. Não tem pra onde fugir, gente. De verdade. Se você quer aprender uma língua, você vai ter que escutar ela ao máximo. Porque você precisa receber essa informação para o seu cérebro poder processar. Quando você repete, vão se formando conexões neurais benéficas para o seu aprendizado de inglês. O seu cérebro capta mais e mais detalhes e fixa mais na sua mente. Não é uma memorização. Certo? Não é uma memorização. Você está adquirindo essa língua. Você está formando conexões permanentes no seu cérebro para essa língua. Que vai ser até melhor do que andar de bicicleta. Depois que você já é fluente, depois de crescido, você pode ficar anos. Assim, eu não sei a ciência exata disso, não sei se tem um limite que você pode ficar sem usar essa língua, mas creio eu que seja assim, pode ficar 5 anos sem usar a língua. E claro, é muito difícil você ficar sem usar uma língua, principalmente o inglês. Eu uso todo dia. Eu escuto um monte de coisa em inglês, eu estudo inglês, eu faço tudo em inglês. Então é impossível você ficar, mas mesmo se você fique, é quase permanente isso no seu cérebro. Quiçá permanente. Então, quando você repete, o seu cérebro vai captar mais e mais detalhes e fixar tudo. Por isso que você precisa da repetição. O Steve Kaufman diz que analisando pessoas que aprenderam uma segunda língua ou uma terceira, a repetição as fez ter pronúncia melhor. Certo?
sempre na repetição. Todas elas falaram, olha só, eu repeti a mesma coisa 500 vezes, eu repeti a mesma coisa 1000 vezes. Só no caso, eu não aconselho para quem não é avançado certas músicas, tá? Porque você pode começar aprendendo aquela dicção e contrações de inglês que não é correto, como muitas gírias e tal. Mas fora isso, você pode repetir qualquer conteúdo, ok? Só não tenta muito ficar preso na pronúncia da música, que eu sei que eu amo. Nossa, eu amo música. Todo mundo aqui deve amar música, assim como uma boa história, um bom filme. Então não fica preso na pronúncia da música, como assim no português. Eles moldam muito a pronúncia para ela ficar poética, né? É licença poética, digamos assim, né? A gente não pode errar a pronúncia, eles podem pôr licença poética. Vamos lá. Mas tem gente que fala, aprenda o inglês nas ruas, né? O inglês real. Cara, pensa bem, será que esse é o inglês real? Eu não acho legal você começar aprendendo inglês cheio de gírias, contrações, jeito errado de falar, certo? Uma pessoa não quer aprender português falado, desculpa aí, bro, tocou na quebrada, vamos colar um não sei o que lá, quer ir pegar o bagulho? Não. Você tem que aprender a língua na essência dela. Eu mudei de opinião, tá, gente? Então, se chegar alguém aí que já viu eu falar diferente, eu falar que você tem que aprender forma de falar, eu realmente estudei mais, né, e mudei de opinião. Eu realmente achava que você tinha que aprender logo esse inglês errado, inglês falado, né, inglês das ruas, inglês correto, né, como vocês já sabem, né, não responda certas coisas, porque um americano não fala assim. Cara, você tem que aprender a língua correta primeiro. As gírias, as formas de falar, as contrações vêm depois. É igual eu falar, can I have some water, please? Você primeiro vai aprender, can I have some water, please? Você não vai aprender, can I have some water, please? Você não vai juntar tudo igual o americano faz. Isso tem que ser normal. Ok? Então é uma coisa que eu mudei de opinião porque eu vi diversos linguistas e poliglotas falando que tem que aprender a língua na sua essência. Principalmente eles são linguistas, eles respeitam a língua, né? Mas eu nunca fui fã de linguística, nunca gostei de português, nunca gostei dessas coisas, mas eu tenho respeito e eu sei que precisa aprender ela na sua essência. Até porque você pode precisar usar a língua na sua essência. Se você aprendeu o inglês das ruas, o inglês falado só, e você que quer estudar, morar fora, fazer uma redação, fazer um e-mail, fazer um currículo, você não vai conseguir fazer. Você precisa ter o inglês na essência, beleza? Certo, você não vai falar super formal e não é igual ao japonês, né? O inglês formal e informal não tem tanta diferença assim. Então eu recomendo para vocês na íntegra. Aprende a língua na íntegra. Não fica forçando a barra para aprender gíriazinha. Claro, é sempre bom, é um vocabulário novo para você entender principalmente. Mas aprende a língua na essência. Porque imagina, lá em Toronto o pessoal tinha muita mania de chamar os outros, principalmente homem, né, meus colegas de trabalho, chamavam de boss ou de fam. Like, yo, what's up fam? What you doing? What you up to? Certo? É um inglês extremamente informal, que eu não falo muito. Eu prefiro falar um inglês mais corriqueiro, menos de gíria de Toronto, né? Até porque eu não aprendi inglês em Toronto. Eu fui pra Toronto, eu já era fluente. Vocês falem que só aprendi inglês porque fiz intercâmbio. E eu não vou chegar e falar assim numa entrevista de emprego. Aí o que vai acontecer se eu aprender diretamente nesse tipo de inglês? Vai faltar informação, vai faltar o inglês formal, o inglês respeitoso. Então, ó, depois que você já dominar mais o inglês, aí sim você parte para a parte cultural, vai estudar gíria, vai treinar como não falar igual um velho, né? Mas primeiro você vai adquirir, mas você não quer, né? Primeiro de tudo, você não quer adquirir esses vícios de linguagem, você não quer adquirir todas essas gírias, você quer primeiro falar a língua de uma forma um pouquinho mais formal. Isso aí que eu acho que tem diferença de alguns cursos, né? Tem muito curso que quer forçar muita barra, o cursinho, o aplicativo que seja, para você aprender a gíria, o jeito falado, e tem uns aplicativos tipo Duolingo que são umas frases muito formais, umas frases que você não vai usar nunca. Então, pode ter um meio termo, você pode aprender o inglês atual, não muito formal, mas tem que aprender ele na íntegra, não perde contração, não fica forçando barra de gíria, não fica forçando o inglês da rua, certo? Porque senão depois você vai precisar e você não vai conseguir numa entrevista de emprego, certo? Que eu não estou te ensinando só uma viagem. Aqui é inglês para viajar, é inglês para morar fora, é inglês para você ter o domínio dessa língua. Mas, gente, sempre lembrando, independente do que você faça, para que você faça, o que você quer, qual o seu objetivo,
Claro, a não ser que você queira fazer uma provinha só, queira um currículo, mas se você quer falar inglês, o seu objetivo final é comunicação, é passar uma mensagem. Então a resposta é sim, de novo, né? Sim, pode derrubar sim o seu inglês, a pronúncia pode acabar com o seu inglês, porque se você aprender de um jeito que não seja, não é íntegro, né? Um jeito inteiro na língua, você pode acabar deturpando a mensagem que você quer passar, igual alguém pedir, seu cabeça de coco, cabeça de cocô. É diferente, é ofensivo, né? Ou se você falar, me dá uma água de cocô. Cara, a gente tá tão acostumado que a gente vai imaginar que é uma água de coco. Mas fala, putz, nossa, tem um cocô ali no chão, tá madurinho, tá até cheiroso. Ah, porra, meu irmão, o que é isso? O que tu tá vendo ali? Falei até um palavrão sem querer, tipo, gente. E, cara, você não vai entender, então você não precisa aprender essas gírias. Mas se você escutar muito, 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 muito e treinar bastante, ter um bom mentor, dificilmente você vai falhar na comunicação por causa de pronúncia. E, gente, outra coisa, a tradução também prejudica. Você ficar toda hora traduzindo, porque o seu cérebro não vai estar no automático. Já como eu disse, tradução é um vídeo separado, eu posso fazer 30 vídeos de tradução para cada técnica, para cada erro que eu vejo todo mundo cometendo aí, então eu vou passar só por alto. Você vai deixar o seu cérebro passar, em vez de... Eu acho que eu tenho uma coisa aqui, ó. Por exemplo, this is a mouse. Para mim, isso aqui não é um mouse de computador. Peguei até uma palavra que já é em inglês, né? Mas a minha mente já vai direto pro inglês. Ela vai direto pro inglês. Você tem que ir direto pro inglês, senão o seu cérebro vai cansar, não vai ser intuitivo e você vai se perder na hora de pronunciar. Vai prejudicar a sua pronúncia. Vai travar, vai ficar nervoso. O que você acha que vai acontecer? Sua pronúncia vai ficar ruim. Então, gente, tudo está conectado, certo? Não é só eu virar para vocês e falar, faz isso, 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 sua pronúncia vai melhorar. Isso só vai funcionar se você já tem um inglês muito bom, uma fluência total e tem algumas falhas de pronúncia, beleza? Então, se você é mais iniciante, se você está em um inglês médio, se você está nos trancos e barrancos, não adianta só focar na pronúncia. Você tem que fazer tudo bem feito. A gente costuma falar que é o arroz com feijão, né? Você tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Se você não está escutando inglês todo dia, se você não está treinando inglês todo dia, não adianta você só inserir uma técnica de pronúncia no seu dia a dia, que não vai funcionar. Você vai melhorar uma pronúncia ou outra, uma palavra ou outra, que você está travada, tipo, você pode treinar bastante o TH. Por exemplo, o T, os dois T's, o double T. Certo? Tipo, matter. What's the matter with you? Em vez de falar what's the matter with you, que é meio britânico, ou você fala matter, sabe? Então, essas dicas individuais de pronúncia só funcionam se você está fazendo o básico muito bem feito. Você tem que escutar todo dia, você tem que treinar, você tem que treinar as outras técnicas de tudo, de reading, speaking, listening, certo? Então, ó, vamos comigo. Se você não sabe o básico, eu tenho vídeo explicando tudo isso. Volta lá no vídeo, aprende toda a rota, aprende o básico e depois você volta para tentar melhorar essa pronúncia, beleza? Mas para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho do caramba para fazer esse vídeo, então deixa um like aí, se inscreve se você quer ver mais vídeos como esse e fica aí pro próximo, que a gente dá um trabalho fazer isso aqui, mas essas técnicas são muito importantes, então eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês também tenham uma noção e não adianta eu dar isso para vocês não estarem fazendo o básico bem feito, beleza? Então, ó, é isso, são essas técnicas. Posso até dar uma passadinha aqui de novo com vocês têm que escutar muito, primeiro de tudo, escutar muito inglês até ele ficar familiarizado com o seu ouvido. Depois começa a praticar um pouquinho o speaking, começa a botar o pezinho na água, conversar com alguém e tenta depois, se você já está bem avançado, se já passou dessas fases, pegar um professor, um nativo ou um brasileiro que é muito fluente, que se conecta com você, para você poder treinar o seu speaking e você vai começar a fazer mímica. Você vai começar a repetir com ele e ele vai corrigindo a sua pronúncia, e a pessoa vai corrigindo a sua pronúncia. Mas paga, gente, não fica tentando fazer só com um amiguinho, porque não vai ser a mesma coisa. E como eu sempre falo, eu vou falar até o final da minha vida. Talvez, né? Inglês não é gasto, é um investimento, e talvez um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo, tá bom? Então vamos fechar o vídeo com isso aqui, e eu vejo vocês no próximo.